Meus amigos, a temporada regular 2020 chegou ao fim, cara. A gente espera tanto pela liga e quando ela chega, ela passa tão rápido, né, cara? Mas de verdade, num ano de pandemia e tudo mais, a NFL fez os jogos às 17 semanas. Em 17 semanas, tinha até planos para caso isso não desse certo, e os playoffs estão prontos para começar. Esse vídeo, esse último vídeo, para você que tá acompanhando o Golim Sports pela primeira vez esse ano, esse último vídeo é o mais importante desses resumos de rodada, porque eu passo pelos jogos, como sempre, mas eu também falo sobre a situação dos playoffs, e os playoffs esse ano são um pouco diferentes do normal, então fica aí que vai ser muito bacana mesmo. Todos os times jogaram, todos no domingo, e teve jogo muito bacana. Foi recorde de pontuação, recorde de touchdown para um domingo, um monte de coisa bacana, vários recordes quebrados e tudo mais, e vai ser muito legal falar sobre tudo isso. Então, meu querido Gretão, claro, feliz 2021, cara. Esse é o primeiro vídeo de 2021, então feliz ano novo pra todos vocês. Como é que eu pude esquecer de uma coisa dessas, né? Meu querido editor Gretão, roda essa vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Não temos até a próxima temporada jogos de quinta-feira nem de segunda-feira mais. A partir de agora é sábado e domingo, é playoffs, cara. Mas tivemos uma última rodada que foi a semana 17. Eu vou passando jogo a jogo aqui, lembrando que os jogos que não pesam nada pra playoffs eu vou passar bem rápido, tá? Então vamos lá, primeiro duelo do dia foi esse aí. Os Bucks ganharam dos Falcons 44-27, um jogo que os Falcons até deram trabalho, mas os Bucks realmente foram melhores. O Tom Brady passou de 40 passes para touchdown. O cara tem 43 anos, isso é impressionante. O GOAT nunca esteve tão GOAT na vida dele. E para Tampa Bay é a primeira vez desde 2005 com 11 vitórias em uma temporada, estatística maravilhosa. E os Falcons terminam uma temporada muito ruim, mas ao mesmo tempo interessante. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre cada time nesse ano, tá? Cowboys e Giants valia playoffs, cara. Quem ganhasse aí tinha que esperar o jogo entre Washington e Filadélfia pra ver se tava nos playoffs. Deu vitória dos Giants, os dois times sofrendo pra caramba ofensivamente, mas pra caramba. Os Cowboys limitadíssimos no ataque. Teve um momento, acho que era no segundo quarto, que os Cowboys tinham apenas 29 jardas, uma coisa assim. Acontece que os Giants ganharam 23-19 e encerraram a temporada 6-10. Os Cowboys também 6-10, mas por causa do confronto direto, os Giants tinham uma vantagem, e se o Washington perdesse contra a Filadélfia no domingo à noite, o Giants ia para os playoffs. A gente já fala sobre essa bizarrice. E aí os Giants, apesar desse ano bizarro, tiveram 3 vitórias e nenhuma derrota em casa contra os oponentes da própria divisão, que foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2005, que é muito interessante. Jets e Patriots, um jogo que não valia nada, os Jets uma tristeza, os Patriots uma temporada horripilante. Os Patriots ganharam 28-14, terminando a temporada 7-9, os Jets 2-14. São 10 vitórias seguidas de New England contra os Jets, que os Jets estão numa situação muito ruim. Teve jogadas interessantes, mas esse jogo não vale muita coisa não. Mesma coisa para Vikings e Lions, com a diferença que esse foi um baita de um jogaço, cara. Vitória dos Vikings 37-35, os Vikings encerram a temporada 7-9, os Lions 5-11. Justin Jefferson fazendo história. Maior número de jardas recebidas por um calouro na era Super Bowl com 1.400, passando inclusive um outro jogador lendário dos Vikings, que é Randy Moss no seu ano de calor. O Randy Moss é um dos meus jogadores favoritos da história, e o Justin Jefferson tá realmente voando, cara, é impressionante. Mas o jogo foi muito bom, Matthew Stafford fazendo passes inacreditáveis, teve erros dos dois lados, teve jogadas incríveis dos dois lados, a verdade é que foi um baita jogaço. Steelers e Browns valia playoffs, cara. Por quê? Porque os Browns precisavam ganhar esse jogo para ir para os playoffs pela primeira vez desde 2002 e isso aconteceu. O problema foi como isso aconteceu. Os Browns estavam enfrentando uns Steelers que estavam sendo poupados. Big Ben não estava jogando e blá blá blá. O Mason Rudolph foi o titular. Ainda tinha o Ben Snell, ainda tinha o Juju Smith-Schuster, Chase Claypool e tudo mais, porque os Steelers queriam ganhar do seu rival de divisão. Mas deu Browns por 24-22. Os Steelers tinham que fazer uma conversão de 2 pontos para empatar. Não conseguiram, com isso terminam a temporada 12-4 e os Browns 11-5.
Olha que bizarro, os Steelers começaram essa temporada invictos até a semana 11, os Browns há poucos anos tinham feito uma temporada 0-16 e os dois acabam a temporada com uma diferença de uma vitória apenas, sabe? Então é realmente interessante ver como a NFL é cíclica e isso é bem bacana. Ravens e Bengals. Os Ravens precisavam ganhar para ir para os playoffs. Essa era a lição de casa e conseguiram muito bem. 38-3 em um dos melhores jogos dos Ravens esse ano. Recorde da franquia em jardas corridas com 404 e um jogo absolutamente dominado por Baltimore contra Cincinnati. Cincinnati termina 4-11-1, os Ravens 11-5 e com isso a NFC Norte tem 3 dos seus 4 times nos playoffs, Steelers, Browns e Ravens. Isso é muito legal, cara. Dolphins e Bills. Os Dolphins controlavam seu próprio destino. Ganhavam o jogo e iam para os playoffs. Depois da vitória na semana 16 contra os Raiders, os torcedores estavam super animados e que frustrante que foi. Os Dolphins encerram a temporada com essa derrota de 56-26 para os Bills. Eles encerram com 10-6, cara, que é um desempenho muito legal. Lembrando que na AFC, um dos times que vai para os playoffs tem um desempenho de 6-10, né? Mas aí o que acontece? 7-9, perdão. Mas aí o que acontece? Os Bills foram muito melhores e os Dolphins perderam para 2 pessoas nesse jogo. Para os Bills e para eles mesmos, porque os Dolphins sofreram muito. O Tua teve 3 interceptações, realmente jogou muito mal. E nesse momento, eu tava num hype muito grande pro Tua. Ele começou mal bem, teve aquelas polêmicas dele falando que era fácil a NFL, que na verdade não foi isso que ele disse. E aí foi acontecendo assim no final da temporada pro Tua, né, cara? O que é bem triste. Quem sabe os Dolphins aí conseguindo draftar na terceira escolha geral um baita wide receiver, as coisas possam melhorar. E a questão aí é pros Bills, né, cara? Que as 3 derrotas dos Bills foi pro Hail Murray, aquele jogo contra os Cardinals, pros Titans maravilhosos e pros Chiefs campeões. Então, tipo, os Bills são um dos times mais fortes da liga nesse momento, cara, indiscutivelmente, e ganharam por 56-22, 56-26, e com isso, número 2 o seed aí dos Bills, que é o melhor desde 93, os Bills vão pros playoffs. Seahawks e 49ers, aí também não dependia muito para os playoffs. A questão é que se muita coisa acontecesse, os Seahawks ainda podiam ter a primeira seed na NFC. Não foi o que aconteceu, porque Packers ganharam, Saints ganharam e tudo mais. A questão é que os Seahawks sofreram para os 49ers, e sofrer para os 49ers baleados do jeito que tá, me preocupa um pouco. Mesmo assim, DK Metcalf bateu um recorde para a história dos Seahawks, que é o maior número de recepções em uma temporada com 1.303, que é muito bacana. Os Seahawks ganharam 26-23, com isso terminaram a temporada 12-4 e os Niners bem baleados, né, cara? Foi pro Super Bowl na temporada passada, mas esse ano uma tristeza, tem que reestruturar as coisas pro ano que vem. Rams e Cardinals também era um jogo importante para playoff. Quem ganhasse aí ia para os playoffs, assumia o seu lugar ali na divisão. Os Rams ganharam um jogo que foi bem difícil, até porque o Jared Goff não jogou o John Wolford, que a última participação dele no futebol americano profissional foi na AAF, Alliance of American Football. Os Rams ganharam 18-7 num jogo que pra mim deixa claro que os Cardinals ainda não estão prontos pra playoffs, cara. Eu amo Kyler Murray, DeAndre Hopkins é maravilhoso, tem excelentes peças, mas é um time que teve derrotas bizonhas esse ano. Os Rams, por outro lado, 10-6, também tiveram derrotas ruins, mas estão nos playoffs e tem tudo pra ser interessante. Jaguars e Colts. Se os Dolphins, Ravens e Browns ganhassem, os Colts nem tinham chance de ir para os playoffs. Mas os Dolphins perderam. Com isso, com vitória dos Colts, os Colts iam para a pós-temporada e isso aconteceu. Os Colts já abriram uma vantagem grande, aí o jogo ficou bem menos... ficou bem mais parelho, mas mesmo assim os Colts ganharam com certa tranquilidade, 28-14, contra o pior time da liga, que são os Jaguars. Com isso, a temporada se encerra para os Colts 11-5, os Jaguars 1-15, e o Jonathan Taylor, maravilhoso por Indianápolis, fez um recorde nesse jogo aí, com 253 jardas, um recorde da franquia, cara.
Titans e Texans. Se Titans ganhasse o jogo, garantiam a divisão e isso era o mais esperado aí. O problema é que o jogo foi muito mais tenso do que se esperava. Os Texans deram muito trabalho, cara. Isso é sempre muito interessante. Semana 17 não é pra entregar paçoca, viu, ô Filadélfia? O que acontece? Os Titans estavam melhores, mas aí os Texans chegaram, deixaram o jogo super parelho, deixando o Watson absolutamente voando nesse time fraco, mas deu Titans 41-38. Agora Titans 11-5 lideram a divisão e ganham a divisão, e os Texans 4-12 numa temporada extremamente frustrante para um time com peças tão legais como o Deshaun Watson e J.J. Watt sofrendo tanto, né? Os Texans terminam 4-12 e com isso os Titans ganham a divisão pela primeira vez desde 2008, cara. Isso é muito interessante. O último jogo a acabar antes do Sunday Night Football foi Raiders e Broncos, porque o jogo foi longo pra caramba e teve um final eletrizante. 32-31 para os Raiders, que terminaram a temporada 8-8, os Broncos 5-11. Uma temporada frustrante para os dois times. Eram dois times que eu esperava muito mais para esse ano. Os Broncos sofreram muito com lesão, os Raiders sofreram muito com várias coisas, na verdade, mas é um time que está em reestruturação desde que o John Gruden chegou. Primeiro ano em Las Vegas, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. O maior destaque para os Raiders aí fica para o Darren Waller, que teve 118 jardas e é um dos melhores jogadores da NFL esse ano, sem dúvida nenhuma. O jogo foi interessante porque teve virada. Os Raiders não quiseram empatar o jogo, fazer 31-31 e ir pra prorrogação. Eles quiseram fazer uma conversão de 2 pontos, conseguiram e ganharam o jogo. Na semana 17, eu nem me importo muito com isso, mas não é a melhor decisão para um jogo muito competitivo, né? Chargers e Chiefs, os Chiefs pouparam a galera toda. Já estavam 14-1, o Mahomes não jogou quase ninguém ali. E aí veio Chad Henne enfrentando os Chargers. O jogo até começou competitivo, mas não durou muito não. Os Chargers ganharam 38-21. O Justin Herbert teve 31 passes para touchdown nessa temporada, o que é um recorde para um calouro. Muito provavelmente deve ganhar o calor ofensivo do ano aí. E na boa, a competição é boa, mas eu acho merecido também. Vitória dos Chargers 38-21, os Chargers terminam 7-9 e os Chiefs 14-2. Essa derrota não mudaria nada, eles continuam tendo a primeira semana de folga, vantagem de jogar em casa, então seria legal ter uma temporada 15-1, mas os Chiefs preferiram descansar um pouquinho mais e eu acho isso interessante. Packers e Bears. Com a vitória dos Packers, os Packers garantem o número 1 seed na NFC, garantem jogar em casa, garantem primeira semana de folga e tudo mais. E ganharam bonito 35-16 contra os Bears limitados, cara. Um time com peças interessantes, mas é um time bem limitado. Os Bears terminam 8-8, os Packers terminam 13-3 e com o jogo que teve, que o Aaron Rodgers foi maravilhoso mais uma vez, o Davante Adams maravilhoso mais uma vez, eu acho que meio que se consagra o Aaron Rodgers MVP. Eu acho muito difícil o prêmio não ir pra ele e ir pro Josh Allen ou pro Patrick Mahomes, eu realmente acho. Até porque tem uma questão do Aaron Rodgers ser mais velho e um prêmio ser mais importante pra ele do que pro Mahomes e pro Allen nesse momento, que são mais jovens. Vão ter mais chance de ganhar esse MVP e do jeito que eles jogaram essa temporada, a chance é grande disso acontecer. Enfim, o Aaron Rodgers, ele fez 48 touchdowns passados esse ano. O recorde da história da NFL é 55 com o Peyton Manning. O Patrick Mahomes naquela temporada inacreditável fez 50 e o Aaron Rodgers é inacreditável. E na idade que ele tá, jogando do jeito que ele tá, é realmente impressionante. MVP pro Rodgers. Saints e Panthers também valia o número do seed, né? Se os Saints ganhassem, eles estavam mais tranquilos ali. E é por isso que o Drew Brees jogou. Aliás, uma notícia triste, o Drew Brees deve anunciar a aposentadoria para a próxima temporada. É claro que ele vai jogar nos playoffs, mas deve ser a última temporada dele, o que é bem triste. Os Saints ganharam dos Panthers 33-7, terminaram a temporada 12-4, os Panthers 5-11. E isso foi o seguinte... É o 10º jogo seguido de New Orleans com o Drew Brees de quarterback para mais de 26 pontos. Isso é muito bacana, é uma média muito legal. O Saints tem uma história muito triste em playoffs nos últimos 5 anos aí, mas eu tô curioso para ver como é que vai ser. Por último, o Sunday Night Football. Se o Washington ganhasse, eles iam para os playoffs. Se o Washington perdesse, os Giants iam para os playoffs. A gente sabe o quanto a NFC East foi absolutamente bizarra esse ano, em que todo mundo podia ir para os playoffs até a semana 16, mas foi um jogo bem
chato no sentido de tedioso, mas também chato pelo que os Eagles fizeram, né? Vitória de Washington por 20-14, o Washington terminou 7-9 e os Eagles 4-11-1. Claramente, o Doug Peterson não queria ganhar esse jogo. O jogo tava competitivo, o Jalen Hurts estava jogando muito. E por uma diferença de uma posse, o Doug Peterson tirou o Jalen Hurts e colocou o Nate Sudfeld, dizendo que ele merecia treinar um pouquinho na liga. É pesado isso, porque é tão óbvio, mas é tão óbvio que tinha uma intenção por trás dessa decisão dele, e essa intenção era perder para conseguir um pouco melhor no draft, que isso me deixa um pouco triste. Eu sou muito contra o ato de tancar, né? Tancar é ir ruim, é ir mal de propósito. Eu acho antiético, eu acho fraco e eu acho triste. Por quê? O draft, no formato que ele é, de o pior time ser o primeiro a escolher no draft, é uma coisa muito bacana, porque deixa cíclico, né? E tem um momento na semana 17 que derrotas dão uma escolha melhor no draft. E você pode argumentar pra mim que é óbvio que eles têm que perder um jogo pra ganhar no futuro. Mas eu discordo, cara. Eu discordo porque os times da NFL estão ali pra ganhar todas. E é por isso que muita gente xingou muito os Jets, porque os Jets resolveram ganhar e com isso perderam o Trevor Lawrence. Cara, pra mim o time tem que ganhar sempre, independente de como tá. Por isso que eu sou contra o ato de tancar, eu acho isso um absurdo. E pra mim foi muito claro que foi isso que o Doug Peterson e os Eagles fizeram. Eles perderam de propósito ali. E pode até ser pelo argumento de que eles odeiam tanto os Giants que eles preferiam que o Washington fosse pra pós-temporada. Não, eu acho que na minha opinião foi pra conseguir uma posição melhor no draft. E eu não acho isso legal. O Nate Sudfeld é um quarterback terrível, absolutamente horrível, e ele foi mal demais ali no jogo. E o Jalen Hurts podia ter tido um pouco mais de snap, podia ter treinado um pouco mais na NFL e podia ter cimentado um pouco mais o seu caminho. Eu acho que isso é uma mancha na história dos Eagles aí. E longe dos Eagles terem sido o único time a fazer isso. Mas eu não acho legal. De qualquer forma, o Washington e Alex Smith vão para os playoffs. E isso é uma história muito bacana. Vamos ver agora os playoffs. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre os playoffs, mas é só pra deixar claro pra vocês os times que foram pros playoffs, né, cara? Pra encerrar a temporada. Então encerramos com os Chiefs na primeira seed na AFC, os Packers com a primeira seed na NFC. Esse ano, diferente dos anos anteriores, apenas um time descansa na primeira semana, todos os outros jogam. Então, AFC, os Bills terminaram na seed 2, os Steelers na 3, os Titans na 4, esses são os líderes de divisão. Os Ravens na seed 5, os Browns na seed 6 e os Colts na seed 7. Na NFC, os líderes de divisão, como eu disse, os Packers, Saints em segundo seed, Seahawks em terceiro, e o Washington em quarto. Mesmo com o desempenho ruim de Washington, a liderança da divisão é mais importante do que o desempenho nessa colocação. Buccaneers seed 5, Rams seed 6 e Bears seed 7, todos esses nos playoffs, tá? Então agora é o seguinte, a gente vai ter a semana de Wild Card, começando no sábado, dia 9 de janeiro, domingo, dia 10 de janeiro, outros jogos, e na segunda, dia 11 de janeiro, final do college. Fiquem ligados que é bem bacana. No sábado, teremos 3 jogos de pós-temporada. No domingo, 3 jogos, os 6 jogos pelo Wild Card, né? Lembrando, Chiefs e Packers descansam nessa primeira semana. Então, no sábado, no dia 9 de janeiro, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, o primeiro jogo é pela AFC, Colts e Bills. Os Colts 11-5 enfrentam os Bills 13-3 fora de casa, no estádio dos Bills. Às 6h40 da tarde, horário de Brasília, os Rams enfrentam os Seahawks no Lumen Field, estádio dos Seahawks. Os Rams 10-6 e os Seahawks 12-4. Duelo de divisão. Nesse duelo da NFC vai ser bem bacana. E fechando o sábado, às 10h15 da noite, os Buccaneers 11-5 vão até Washington enfrentar o Washington Football Team 7-9, um jogo que tem tudo pra ser óbvia a vitória dos Buccaneers, mas quem sabe, só de ver o Alex Smith e o Chase Young nos playoffs vai ser interessante. No domingo, o contrário, né? No sábado tivemos 2 NFC e 1 AFC, no domingo o contrário. 3 horas da tarde, os Ravens enfrentam os Titans fora de casa, os dois times 11-5, os Titans tiraram os Ravens da pós-temporada no ano passado com o Derrick Henry, então esse ano tem tudo pra ser um baita jogaço, que eu tô muito curioso, cara. Bears e Saints às 6h40 da tarde, os Bears 8-8 enfrentando os Saints 12-4, os Saints jogando em casa. Puta, se tem um
momento pro Saints pipocarem é esse. Cara, não pode acontecer isso. Drew Brees, Saints, pelo amor de Deus, velho. Vocês não podem perder esse jogo, cara. Seria muito triste pra história do Drew Brees mais uma pipocada, né? E aí, às 10h15 da noite, encerra a semana de Wild Card com mais um duelo de divisão entre Browns e Steelers. Os Browns 11-5 vão até Pittsburgh enfrentar os Steelers 12-4 e vai ser completamente diferente do jogo da semana 17, porque é titularidade, todos os titulares jogando, Big Ben e tudo mais, e é valendo pós-temporada, e jogo de pós-temporada é muito legal. Se você tá assistindo a NFL pela primeira vez nessa temporada, aproveita. Janeiro passa rápido, mas é de longe o mês mais legal, na minha opinião, de todos os esportes do planeta Terra. Eu amo janeiro. É incrível e ainda culmina no Super Bowl, que é maravilhoso. E aí, só pra facilitar pra vocês, o pior time que ganhar na AFC enfrenta os Chiefs. O pior time que ganhar na NFC enfrenta os Packers. Eu digo isso em seed, né? Nessa colocação que eu falei pra vocês. E aí os outros vitoriosos se enfrentam nessa mesma questão de seed aí também. Meus amigos, é isso. Encerramos o resumo da rodada. Não falhamos nenhuma semana no Golim Sports. Tivemos vídeo toda semana. Um vídeo falando o destaque de cada um dos jogos, falando sobre a semana seguinte. E isso me deixa muito orgulhoso. Me deixa orgulhoso de mim, do Golim Sports, mas também orgulhoso do meu editor, o Gretão, que eu agradeço do fundo do meu coração, que esteve junto comigo essa temporada inteira, e me orgulha muito de ter uma base como vocês, que apoiam muito o Golim Sports. Janeiro é um mês maravilhoso de NFL. Manda os vídeos do Golim Sports para aquele seu amigo que tá querendo começar a acompanhar. Eu tenho certeza que ele vai ganhar, tá? Que ele vai gostar, que ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. O Golim Sports vai ter muito conteúdo em janeiro. Fica ligado e a gente se vê no próximo vídeo. Não saia desse vídeo sem dar um like, sem se inscrever. Me siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.